Bom, pessoal, voltamos para mais uma das nossas aulas do nosso curso de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar um pouco sobre adicionais ocupacionais, mais especificamente sobre adicionais de insalubridade e adicionais de periculosidade. Mas antes de a gente falar sobre isso, o mais importante é que a gente consiga conceituar as diferenças entre esses dois conceitos básicos, insalubre e perigoso, ou insalubre e periculoso, tá certo? Essas duas definições, elas são fruto de grandes confusões nas nossas cabeças. A gente vê, principalmente quem é da área, né? A gente vê gente falando, porque esse trabalho é insalubre, aquele trabalho ali é perigoso, quando na verdade um trabalho é perigoso e outro é insalubre. E essa confusão, gente, ela não vai acontecer somente na cabeça de quem é leigo, que nunca estudou segurança do trabalho na vida. Ela acontece com o pessoal da área do direito, pessoal da área de engenharia, do pessoal da própria segurança do trabalho, tá? Então o importante aqui é que a gente saiba definir. Primeira coisa que a gente precisa saber antes de falar sobre adicionais ocupacionais é saber definir a diferença entre o que é insalubre e o que é perigoso. E basicamente, gente, eu vou lhe falar uma coisa bem simples e bem fácil. Eu, particularmente, Riamburgo, sou contra adicionais ocupacionais. Por quê? Porque basicamente você está recebendo um valor a mais nos seus vencimentos, basicamente é isso que é um adicional ocupacional, tá, gente? Você receber um valor a mais no seu salário durante a sua vida ou durante o tempo em que você estiver exposto àqueles riscos acima dos limites de tolerância ou de acordo com a inspeção no local de trabalho, para que você o quê? Adoeça ao longo do tempo, né? Porque você está recebendo um valor para você ter o direito, digamos assim, para você estar sendo indenizado para poder adoecer e a empresa dele paga um valor, certo? É basicamente isso. Ou você está recebendo um valor porque você está na iminência de morrer. Então, basicamente é isso. Então, o adicional de insalubridade, pessoal, e o adicional de periculosidade são adicionais aos nossos salários que nos dão basicamente o seguinte: tome aqui um valor para que caso você adoeça no futuro, caso você fique surdo, caso você tenha um câncer, caso você tenha algum problema de qualquer outra ordem devido à exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos, tá aqui um valor que você recebe adicionalmente, mensalmente, para que você possa adoecer sem que a empresa não tenha lhe dado algo ou o Estado tenha lhe dado algo antes, meio que prevendo que isso pudesse acontecer. Ou seja, isso é por si só errado, na minha opinião, tá? Então, opinião minha, então, enfim. Na minha opinião, é errado, tá? Do mesmo jeito no caso da periculosidade, né? Você receber um adicional porque você está na iminência de sofrer morte. A periculosidade é um pouco menos pior porque ele não tem... A periculosidade pode ser controlada... Não vou falar isso não. Então, isso já é errado por si só, certo? Mas vamos falar sobre o conceito em si, tá? Tirando essa parte da minha crítica à existência dos adicionais ocupacionais, viu, Zé? Isso é crítica antiga, não tem nem como mudar minha cabeça jamais, tá? Então isso é crítica antiga. Então, vamos pensar no conceito em si. A insalubridade, ela é um valor, certo? Ela é uma caracterização de um local, certo? Por exemplo, a norma regulamentadora número 15, ela é chamada atividades e operações insalubres, certo? Então, o técnico ou o engenheiro vão ao local, certo? Caracterizam as atividades e operações como sendo insalubres. O que é uma atividade ou operação insalubre? É uma atividade que está acima dos limites de tolerância impostos pela norma ou qualitativamente, devido a uma inspeção no local de trabalho, ela é considerada insalubre por caracterização explícita da norma regulamentadora número 15. Tá certo? Então, o que seria então uma atividade de maneira geral insalubre? Seria uma atividade que tem potencial de causar adoecimento futuro no trabalhador, certo? Então, por exemplo, vamos para o caso mais clássico. Você tem uma atividade onde há exposição a ruídos, certo? Com o tempo, se essa exposição for acima dos limites de tolerância e se a pessoa não utilizar os equipamentos de proteção individual e etc, certo? Essa exposição ela pode tornar a audição do trabalhador prejudicada, certo? Então, a partir do momento que você expõe o trabalhador a um valor acima dos limites aceitáveis, que a gente chama de limites de tolerância, tá? Você está dizendo ao trabalhador, dizendo ao trabalhador não, ao corpo do trabalhador no caso, né? Você está trabalhando num local insalubre. Potencialmente, você pode adoecer, porque os valores de ruído são muito altos.
Então, você tem direito a um adicional no seu salário devido a isso. Ah, pessoa, por que você é contra? Então, se a pessoa está exposta a um valor que potencialmente pode lhe adoecer. Eu sou contra porque não era para ser a empresa simplesmente pagar um adicional ocupacional. Sim, ela deveria pegar, por exemplo, esse dinheiro e aplicar de modo a não deixar o trabalhador exposto a riscos naquela dimensão. Tá certo? Então, ao invés da empresa simplesmente pagar um valor adicional, ela poderia investir nela própria, certo? Para que ela não expusesse os trabalhadores a isso, certo? Aí muitas vezes os trabalhadores eles preferem receber esse valor adicional a que a empresa vá lá e melhore o seu ambiente de trabalho. Isso está completamente equivocado do ponto de vista da própria saúde e da segurança do trabalho. E eu não posso conivir com isso, certo? Então, os trabalhadores muitas vezes acham ruins quando a empresa faz uma melhoria para poder fazer com que o ambiente fique não insalubre e aí o trabalhador acaba perdendo o valor adicional. Isso é completamente equivocado do ponto de vista de saúde e segurança do trabalho. O correto é a empresa trabalhar para eliminar qualquer fonte de atividade que seja considerada insalubre. Caso não seja possível, técnica, economicamente, etc., sim, se pode pagar esse adicional ocupacional, chamado de adicional de insalubridade. Então, mais uma vez, só para a gente não esquecer que o que a gente está fazendo aqui é fazer uma diferenciação, tá? A insalubridade é algo, o ambiente, atividade, que é capaz de adoecer o trabalhador, certo? É perda de audição, problemas de câncer, de outros problemas respiratórios, aquelas doenças que a gente já comentou, silicose, asbestose, tá? Doenças pulmonares, aí doenças caracterizadas por vírus, por bactérias, por micro-organismos. Então, tudo aquilo que a gente comentou nos últimos vídeos sobre riscos ocupacionais, essas doenças atreladas a eles, isso aí tem relação com atividades insalubres, tá? Ou seja, atividades potencialmente danosas à saúde do trabalhador a longo prazo. Tá bom? E o que é atividade perigosa? É aquela atividade que é potencialmente danosa à vida, ou seja, são atividades que colocam o trabalhador em risco de morte por algum determinado tipo de agente, tá certo? Opa, professor, como assim? Vamos lá. Lembra que eu falei sobre o que é risco, né? Então, o risco de morte nesse caso, tá? Então, a atividade perigosa é aquela que coloca o trabalhador em risco iminente de morte. Que atividades seriam essas? Não são muitas atividades. A gente tem poucas atividades aí e são anexos de uma outra norma. E que norma é essa? Norma regulamentadora número 16. Essa norma e os seus anexos, certo? Esses anexos vão trazer as atividades que são caracterizadas devido à exposição a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança pessoal e patrimonial, percebam, essa inclusive é uma norma nova, trabalhos em motocicletas e trabalhos com irradiação ionizante, que inclusive também está explícito nas atividades insalubres. Então essa aqui é uma exceção, ela é uma atividade insalubre e também considerada perigosa, tá certo? Então, as demais 5 são atividades que são consideradas somente perigosas, tá bom? Então nós vamos ter atividades com inflamáveis, ou seja, são atividades que potencialmente podem transformar, por exemplo, o local em um local em inflamabilidade, né? Ou seja, em incêndio, tá? Locais com trabalhos com explosivos, ou seja, locais com substâncias que podem virar a explodir, lembrando que existe uma diferença entre incêndio e explosão, né? Incêndio é tocar fogo, explodir é realmente uma explosão. Então, por exemplo, explodir você tem paióis, por exemplo, que possuem bananas, aquelas dinamites, tá bom? Então isso aí são explosivos. Inflamáveis são substâncias que são capazes de causar inflamabilidade, como combustíveis e outras demais substâncias químicas, por exemplo, ou gases, certo? O que você vai ter? Trabalhos em motocicleta em vias públicas, certo? Então, pessoas que trabalham em motocicleta em vias públicas, isso é muito importante que vocês saibam, a gente vai tratar um pouco sobre isso depois com mais calma. Pessoas que trabalham com motocicleta em vias públicas também são consideradas pessoas que trabalham em situação de periculosidade técnica, tá? Então, estão iminentemente em risco de morte, considerado pela norma regulamentadora número 16, tá bom? Segurança pessoal e patrimonial, então pessoas que trabalham realizando segurança particular de pessoas ou de patrimônios, ou segurança pública também, tá? Essas pessoas, elas estão sim expostas a risco de morte de acordo com a
legislação brasileira e, portanto, estão em situação de periculosidade. É óbvio que nem todas as situações são perigosas, então precisa haver uma caracterização técnica de profissionais habilitados, tá? E, por fim, as irradiações ionizantes, tá certo? Que também são caracterizadas como insalubres. Também temos a questão da energia elétrica, tá? Então, o pessoal que trabalha em sistemas elétricos de potência, pessoas que trabalham em sistemas de alta tensão e até em sistema elétrico de consumo, desde que não haja todas as questões de segurança com eletricidade implementadas no local, essas pessoas têm direito também a receber o adicional de periculosidade. Insalubridade, certo? É potencial do ambiente da atividade, da operação, de tornar o trabalhador doente, certo? Devido àquele risco, tá? Já a periculosidade, ela é aquele risco que é capaz de gerar a morte imediata do trabalhador. Então, basicamente, essa é a diferença básica. Então, quando se diz, esse trabalho ele é perigoso ou periculoso, você vai estar dizendo que aquele trabalho ele tem potencial de causar morte iminente, tá? E ser letal naquele determinado momento, tá bom? Já esse daqui não, ele vai provocar a longo prazo, certo? Esse adoecimento do trabalhador. Professor, mas então qual é o que paga mais? Quem é que dá mais dinheiro para o trabalhador? E se você tiver direito aos dois, por exemplo, no caso da irradiação ionizante, que é perigosa e é insalubre, tá bom? O que é que você, assim, algumas atividades, né? Eu não estou sendo bem generalista, mas algumas atividades são perigosas e a outra também pode ser considerada insalubre, certo? O que é que você pode dizer quanto a quem recebe mais, o que quanto é que paga, quanto é que não paga, qual é a diferença básica? Pronto, beleza. Então, tá sabendo agora qual é a diferença técnica, né? Agora vamos para a diferença de dinheiro, de money, de grana, quem é que paga mais dos dois, tá? A insalubridade, ela tem 3 níveis, já a periculosidade, ela só tem um nível, tá bom? Então vamos começar de novo pela insalubridade, tá certo? A insalubridade, ela normalmente é paga em cima do salário mínimo básico vigente na região, tá bom? Então, basicamente, nós estamos falando de um adicional que é dado em cima do salário mínimo, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o salário mínimo hoje do Brasil? Vamos colocar no Brasil de maneira geral, né? O salário mínimo no Brasil é mil reais. Vamos colocar R$1.000 para ficar mais fácil fazer cálculos, tá bom? Então, é um pouco mais de 1.000. Mas hoje vamos colocar 1.000 para poder aqui ficar mais fácil de calcular, tá bom? Então, como é que é pago a insalubridade? A insalubridade, além de ser esse adicional que é dado ou potencialmente o ambiente ser danoso à saúde do trabalhador, ele tem níveis, tá bom? Então, não é considerado, de acordo com a NR15, o mesmo nível de exposição, por exemplo, a ácido acético, que ele é considerado, se você tiver exposição dele acima do limite de tolerância, uma exposição que vai gerar insalubridade em grau mínimo, não é a mesma coisa de você estar exposto, por exemplo, a condições hiperbáricas, né? Ou seja, condições de pressões anormais que nós comentamos nas aulas anteriores, tá bom? Então, condições hiperbáricas, por exemplo, você tem adicional de insalubridade em grau máximo. Já exposição a ácido acético, que é o vinagre, em valores altos, acima do limite de tolerância, você também vai ter uma insalubridade, porém em grau mínimo. Já o ruído, por exemplo, você vai ter insalubridade em grau médio, caso seja atingido os limites de tolerância, tá bom? Então, a depender do risco, percebam isso, e o quão maléfico é aquele risco para a saúde do trabalhador, a norma também explicita se aquele determinado adicional ele deve ser de grau máximo, se aquele determinado adicional deve ser de grau médio, ou se aquele determinado adicional será de grau mínimo, tá bom? Então, a depender do tipo de atividade, a depender do tipo de operação, a depender do grau de potencial insalubridade para o trabalhador, né? Ou seja, quão vai ser quão importante vai ser o adoecimento do trabalhador, a norma explicita que tipo de grau, tá, aquele agente de risco vai gerar ao trabalhador, se vai ser mínimo, médio ou máximo. Já a periculosidade, ela vai ter um grau único, ou seja, só será pago um único valor, independente do tipo de, se ele trabalha em motocicleta, se ele trabalha em energia elétrica, se é inflamável e tal. Não existe diferenciação. A periculosidade vai ser pago um valor só. Agora vamos passar para os valores, tá? A insalubridade é paga sobre o salário mínimo, como eu acabei de falar para vocês. Em grau mínimo vai ser pago um valor de 10% do salário mínimo.
Em grau médio vai ser pago um valor de 20% do salário mínimo e em grau máximo um valor de 40% do salário mínimo. Lembrando, gente, que esses valores que eu estou explicitando para vocês são valores referentes às consolidações das leis do trabalho, tá bom? A legislação da iniciativa privada, certo? Cada legislação da iniciativa pública, seja ela estadual, municipal e federal, vai ser diferente. Então nós vamos tratar sobre elas. Vamos tratar especificamente de iniciativa privada. Então nós teremos 10% de insalubridade em grau mínimo, 20% de insalubridade em grau médio, 40% de insalubridade em grau máximo, tá certo? Então, colocando aquela base de R$1.000, apesar de a gente saber que é um pouco mais o salário mínimo brasileiro hoje, nós vamos ter o quê? R$100 para quem tem insalubridade em grau mínimo, R$200 para quem tem insalubridade em grau médio e R$400 a mais de salário para quem tem insalubridade em grau máximo. Seria mais ou menos esses valores, obviamente que como é um pouco a mais de 1.000, a gente não está fazendo essa conta perfeitamente, tá certo? Vamos agora para a insalubridade, para o adicional de periculosidade. Como é que é calculado, certo, o valor do adicional de periculosidade? Ao invés de ser em cima do salário mínimo, como é o adicional de insalubridade, nós vamos estar falando agora de um cálculo em cima do salário base da categoria do trabalhador, tá bom? Então vamos dar um exemplo. Se você é um trabalhador da área da metalurgia, Sindicato dos Metalúrgicos do Estado do Ceará, por exemplo, e você tem o seu salário base definido em acordo coletivo de trabalho, definido nas relações sindicato dos empregadores com o sindicato dos empregados, enfim, seu salário base definido na categoria de R$2.000, certo? Quanto é, portanto, que você deve receber de periculosidade caso você tenha direito, tá? 30% do seu salário base, tá bom? Então você vai ter direito a não 10, nem 20, 40 do mínimo, como é a insalubridade, mas sim 30% do salário base, certo? Então 30%, no caso aí de R$2.000, por exemplo, você teria direito a quanto? R$600, tá bom? Que seria 10% seria 200, né? 20% 400, 30% 600 reais, tá bom? Então, no caso do trabalhador que tem o vencimento básico, direito à periculosidade mais alto do que o salário mínimo, se deve fazer uma pequena conta, caso ele tenha direito aos dois adicionais. Vamos fazer aqui um exemplo que eu gosto sempre de dar, certo? Trabalhadores que trabalham em posto de gasolina, eles têm direito a basicamente 2 adicionais, né, a depender das condições de trabalho. Mas vamos dizer que eles têm o direito a 2 adicionais. Um adicional, certo? Ele pode ser considerado em grau máximo, digamos assim, tá? Fazendo uma situação hipotética, tá? Digamos que ele tenha direito a um adicional em grau máximo devido a trabalhos lá com combustíveis de insalubridade, tá bom? Então, quanto é que seria o valor que ele recebe de adicional de insalubridade em grau máximo? Eu falei para vocês, 40% do salário mínimo, na faixa de R$400. Se o salário dele for mínimo, certo? Se o salário base dele for mínimo, ou seja, o salário seja R$1.000, R$1.006, sei lá. E aí, quanto ele vai fazer essa conta? Se ele tem direito também à periculosidade, seria o quê? R$300, né? 30% de 1.000. Então, você ao optar pela insalubridade em grau máximo, é mais benéfico no que diz respeito ao valor que você vai receber de adicional ocupacional. Então, o trabalhador pode optar, caso ele tenha direito às duas remunerações, ele não pode acumulá-las, certo? Ele vai ter que optar pela qual vai ser mais vantajosa para ele, tá bom? Então ele pode optar pela insalubridade, caso ela seja mais alta, ou pela periculosidade, certo? No caso, normalmente, como essa daqui é em cima do salário base do trabalhador, você vai ter o quê? Que normalmente essa remuneração é mais alta, porque os salários base normalmente são mais altos que os salários mínimos. Tá bom? Então isso é bem comum que a pessoa opte pela periculosidade. Mas caso o salário mínimo e o base sejam parecidos e a pessoa tem direito à insalubridade em grau máximo e à periculosidade, normalmente aí é melhor optar pela insalubridade em grau máximo, tá certo? Então é só uma questão de opção do trabalhador pelo que é mais vantajoso para ele financeiramente, tá bom? Isso é possível e é inacumulável, tá? Então em tese, tá bom? Isso aí falando bem em tese mesmo, tá? Porque existem jurisprudências aí do Tribunal Superior do Trabalho que deixam que haja essa acumulação, tá certo? Mas em tese, tá bom? Não se deve acumular 2 adicionais. Se a pessoa tem direito a um, tem direito ao outro, né? Ele se coloca diante do que é mais vantajoso, que normalmente é o adicional de periculosidade, tá? Porque normalmente paga mais
devido a ser em cima do salário base, tá certo? Então, só para a gente recapitular, fazer uma revisão geral. O que é uma situação insalubre? A gente terminar o vídeo, né? O que é uma situação insalubre? Situação que está potencialmente colocando o trabalhador em risco de adoecimento futuro, tá? Seja ele um problema respiratório, câncer, perda de audição, enfim, qualquer um problema que estará deixando o trabalhador doente a longo prazo, né? Eu tenho uma situação insalubre, tá? O que é a situação perigosa ou periculosa? É a situação que estará colocando o trabalhador em risco iminente de morte, tá? E aí você vai ter aqueles 6 casos, né? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança patrimonial pessoal, trabalhos de motocicleta e trabalhos com radiações ionizantes. Beleza, gente? Então, esse vídeo foi para explicar essa diferença entre insalubridade e periculosidade. Depois a gente volta falando um pouco sobre o que são os limites de tolerância, como é caracterizado, análises quantitativas, análises qualitativas, para que vocês entendam bem direitinho como é que a gente faz para saber se o ambiente é insalubre ou periculoso, ou os dois, ou nenhum dos dois. Viu? Valeu!